Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Preparador Urbano Brasil. Vimos através do gerenciamento de riscos e desastre uma visão sobrevivencialista, algumas noções sobre o gerenciamento de riscos, que será de grande ajuda na identificação, prevenção e redução dos riscos, sejam elas quais forem. Começaremos com os fatores perigo, ameaça e exposição. Identificar os perigos ou as ameaças se torna um tanto complexo isoladamente, mas não se preocupem, o objetivo aqui é apenas dar um começo para o entendimento dos fatores que causam os riscos. Em próximos vídeos será abordado com mais ênfase e detalhe cada um dos desastres, assim aprenderemos ainda mais sobre cada uma delas. Nós, como seres humanos, possuímos uma infinidade de perigos e ameaças, tanto naturais quanto aquelas que nós mesmos causamos a nós mesmos, geralmente nos pegando de surpresa. Nunca se sabe quando um evento desses poderá acontecer em nossas vidas, podendo acontecer em qualquer momento. Conhecê-los nos ajudará a termos um maior controle e sabermos como agir em cada situação. A seguir, apresentarei alguns dos muitos perigos e ameaças que podem nos afetar. Choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo, podendo ser causado por um raio ou equipamento defeituoso. Colapso estrutural são estruturas que, por algum motivo, deixam de atender suas funções às quais foram construídas, apresentando eventualmente riscos para usuários de residências, podendo ser por falha humana na sua execução e por utilização de materiais inferiores, pondo em risco todos que ali vivem ou aqueles próximos. Contaminação da água e do ar é quando algo altera as características naturais da água ou do ar, o tornando imprópria para o ser humano. Derramamento de produtos químicos, exposição de produtos químicos por acidente ou proposital ao ambiente, podendo causar contaminação ou incêndios ou outros fatores. Desmatamento, retirada da cobertura vegetal em uma área pode causar desequilíbrio do microclima local, erosão e desmoronamento. Doenças transmissíveis por animais, transmissão de doenças e patógenos aos seres humanos através de roedores ou insetos. Enxurrada, escoamento repentino com força e velocidade de um rio devido à forte chuva, elevação rápida do nível da água, podendo causar dano materiais e humanos. Epidemia, doença ou surto de uma doença infecciosa em uma certa população e ou região. Presenciamos em nossa época o Covid, que nos mostrou não estarmos preparados e que custou muito caro. Equipamentos defeituosos, problemas estruturais ou de fabricação que possam provocar mau funcionamento, podendo causar incêndios ou choque elétrico. Erosão, processo natural de desgaste do solo, pode ser agravado pelas ações do ser humano, como desmatamento, podendo causar o desmoronamento. Explosões, liberação de energia súbita através de uma reação química, provocando ondas de pressão e de calor ao redor do local onde ocorre. Granizo, precipitação que consiste na queda de pedaços irregulares de gelo, comumente chamados de pedras de granizo, causa sérios danos a casas e plantações, bens materiais no geral. Guerra, conflito armado entre estados, governos, sociedades ou grupos paramilitares, como mercenários, insurgentes e milícias. Geralmente é caracterizada por extrema violência, agressão, destruição e mortalidade. Incêndio, fogo não controlado, tem a tendência de se alastrar e destruir. Inundação, concentração da água da chuva em excesso que não pode ser absorvida pelo solo, já saturado, e outras formas de escoamento. Movimentação de massas, deslizamento, escorregamento ou ruptura de barreiras onde a terra, o solo e rochas se movimentam com auxílio da gravidade. Queda de materiais siderais, queda de meteoros, satélites, lixos espaciais. Raios, uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre na atmosfera entre regiões eletricamente carregadas. Rompimento de barragens, quando a estrutura de contenção da barragem entra em colapso por falha humana ou falha estrutural. Roubo, ato de subtrair coisas móveis alheias, por si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Secas, fenômeno climático que afeta a quantidade das chuvas e no ciclo hidrológico.
Tornados, fenômeno atmosférico violento causado pela interação de massas diferentes de pressão e temperatura, causando movimento de ventos fortes e agressivos. E como último exemplo de riscos e ameaças, o terremoto, que é o abalo sísmico, que é o movimento brusco das placas tectônicas que libera grande energia. Vimos aqui alguns exemplos de perigos e ameaças aos seres humanos. Cada um pode nos afetar de várias formas. Entendê-los é o caminho para a preparação e prevenção dos desastres. Para realizar a análise de risco de exposição, dividi em 3 partes: o risco, a análise e a ação a ser tomada. Aqui é só um exemplo. Caso seja necessário, altere conforme a sua necessidade. Existe um morro, mais ou menos a 110 metros de distância, com uma inclinação de 15 a 20 graus. Já existem residências, casas, provavelmente com um sistema de drenagem e escoamento da água. Não apresenta ter sinais de deslizamentos ou erosão. Em uma possibilidade de desmoronamento, não apresenta muito risco. E ainda, em sua base, passa um rio, o qual serviria também como uma barreira. Neste caso, essa montanha, essa colina não apresenta muitos riscos para minha casa ou onde eu vivo, devido à distância em que eu estou, e dessa barreira natural que é o rio que ali passa. Uma ação é ficar atento aos moradores que ali vivem, pois eles serão os primeiros a perceber ou de eventual desmoronamento. Esses problemas de erosão. Existe um rio, um córrego, a mais ou menos 100 metros, que fica entre o morro e minha casa. O rio possui uma largura de 8 metros por 3 de profundidade. O rio nunca ultrapassa a altura de 1,5 metro em dias de muita chuva. Na possibilidade de muita chuva que provoque o aumento, provavelmente essa água será direcionada ao rio próximo. A princípio não existem muitas ações a serem tomadas devido a enchente e inundações. O que se pode fazer seria providenciar materiais impermeáveis como botas, luvas e capas de chuva. Também é interessante realizar tipos de ressalto, barreiras na entrada da residência e da garagem, assim dificultando a entrada da água. Existem no terreno do vizinho 2 árvores de grande porte, de aproximadamente 45 metros de altura. É do tipo pinheiro. Segundo uma breve pesquisa, suas raízes são profundas, que o tornam resistente ao vento. É uma árvore de grande porte. Ela possui um diâmetro de mais de 1 metro de comprimento. É uma árvore bem antiga e apresenta ser bem resistente. A primeira solução seria solicitar para a prefeitura uma análise dos riscos e assim, dependendo, eles autorizam o corte. Neste caso, devemos conviver com ela, devido até à burocracia. Existe a possibilidade de queda de galhos. Estas árvores não estão diretamente alinhadas à casa, elas estão mais na parte da frente, mas mesmo assim oferece algum tipo de risco. No momento, o que se pode ser feito é apenas analisar e acompanhar o seu estado físico, identificando indícios de rompimento ou sua queda. E na ocorrência de cair algum galho ou da própria árvore, seria interessante possuir uma motosserra e um machado. Minha casa está posicionada no final de uma rua sem saída, que é uma boa coisa, porém está ligada diretamente a uma rua principal aqui da região. Nesta minha comunidade existe aproximadamente 40 casas. Possui apenas 2 acessos que dá na rua principal, que fica a aproximadamente 120 metros da minha casa. Existe um grande movimento, pois em um raio de 500 a 1 km existem shoppings, faculdades, colégios, supermercados, além do acesso para uma avenida principal. O grande movimento de veículos e pessoas apresenta uma certa segurança a princípio, mas em um cenário de perigo ou de crise pode não parecer tão seguro. O grande fluxo de veículos pode ocasionar acidentes e engarrafamentos. Em um cenário que seja necessário realizar uma fuga, aí ficaremos presos, porque só temos apenas 2 acessos.
E ir ao mercado se tornará um desafio. Devido ao fácil acesso, todos pensarão em ir ao mesmo tempo ao mercado, e os recursos logo acabarão. Em situação onde nossa saída seja bloqueada, mostra a importância de se ter preparado em casa recursos e suprimentos. Assim, em uma situação de emergência, não será necessário, às pressas, ir ao mercado ou à farmácia. Possuindo apenas 2 pontos de acesso ou de saída é um ponto negativo. Por ser uma rua principal, onde um grande volume de pessoas e de veículos transitam, nos torna expostos a desconhecidos. Nesta situação, é necessária a instalação de sistemas de segurança e monitoramento externos. Os acessos de minha comunidade tornam-se um pouco mais segura em formato de ferradura, onde, em situações de crise, esses acessos poderão ser bloqueados, assim tendo maior controle de quem entra e sai. Com a união de todos, ficaremos mais seguros. Em situações de crise, o bloqueio das vias e de engarrafamento se torna uma realidade e armazenar recursos e suprimento se vê necessário. Recentemente verifiquei que a minha casa está em grande evidência a longa distância. Minha casa foi construída em uma elevação, ficando um pouco acima em comparação às demais. Qualquer construção ou atividade que eu desenvolva é possível identificar de longe, principalmente aqueles que vivem no alto daquela colina, daquele morro. Sendo a olho nu ou utilizando algum binóculo, é possível observar toda a região na parte de baixo, e isso não é nada bom. Em algum cenário de crise, isso pode se tornar um ponto fraco, pois as pessoas chegam a um ponto em que pegar dos outros o que precisam se torna uma realidade. Se descobrirem que aqui possui energia, água, alimentos, através de algum sinal ou verificação, não pensarão 2 vezes antes de tentar alguma coisa. A principal solução é a criação de um muro alto, ou também, através de uma ideia não convencional, é se utilizar de trepadeiras para a realização de um tipo de camuflagem, passando um cabo de aço de ponta a ponta e telas. Assim, não verão nada do que vegetação. Vizinhos. Aqui nós não possuímos vizinhos. Estamos circundados por 2 órgãos públicos, um de educação e saúde e outro do meio ambiente. Não são estruturas grandes, mas são bem espaçosos, com terrenos grandes. Ambos possuem segurança 24 horas, com vigias. Lateralmente, possuímos um muro de 1,80 m e de outro lado, a divisa é uma casa com pé direito de 3 metros, uma água. Minha casa ficou praticamente do lado do telhado deste órgão ao lado, assim facilitando o acesso. No momento parece estar tudo seguro, com segurança 24 horas em seu entorno, mas pode nem ser sempre assim. Pode ocorrer situações onde estes órgãos públicos podem deixar de trabalhar e serem abandonados em algum momento, ou dependendo da crise, os vigias deixarem de trabalhar. Nestas situações, pessoas oportunistas podem se aproveitar e saquearem esses lugares, e minha casa sendo a próxima. As ações seriam primordialmente reforçar os muros, instalação de câmeras de segurança, alarmes e iluminação. Quanto ao telhado, colocação de arames farpados, sensores e câmeras. Em situação extrema, onde o governo abandone estas estruturas, será necessário uma ação mais ativa, realizando medidas preventivas. Se aproveitar dessas estruturas abandonadas, o tornando como uma primeira defesa, criando armadilhas, obstáculos e meios que desencorajem qualquer invasor, como plantar cercas vivas, plantas hortigantes e realização de fósseis químicos ou biológicos. Essa estratégia também pode ser usada em locais com muitas casas ou apartamentos. É um protocolo avançado de defesa. Tema para próximos vídeos. Seria interessante armazenar sementes, além de alimentos, sementes variadas de plantas espinhosas e hortigantes para defesa e outras finalidades. Então, pessoal, chegamos ao fim. Vimos alguns exemplos pessoais na prática. Espero que tenham gostado desse conteúdo diferente, né? Se inscrevam, dê o joinha, acione as notificações.
deixem seus comentários. Obrigado e até a próxima.